Agora, irmãos, vamos fazer a leitura no livro de Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler todo o capítulo 14 de Êxodo, tá? E então, para depois darmos continuidade pela mensagem. Êxodo, capítulo 14, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Pi-Hairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e de seus cavaleiros, todo o Egito a verá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus que ia adiante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas, pouco antes de amanhecer,
do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta a seu lugar, e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente a seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia, e os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Amém. Que o Senhor confirme a oração da irmã Anália e que nós sejamos graciosamente edificados pela palavra de Deus nessa noite. Irmãos, algum de vocês, ou todos, já duvidou de alguma coisa, mesmo sobre uma orientação correta, mas por você não conseguir ver além da curva, ou não conseguir ver algo concreto, e temendo sua incapacidade, ficou com medo e quis desistir? Muitas vezes, mesmo debaixo da orientação de Deus, nós duvidamos, nós tememos e chegamos ao ponto de nos desesperar e desistir. Quantas vezes planejamos alguma coisa, apresentamos, colocamos aos pés do Senhor, pedimos orientação, porém diante da primeira dificuldade e por causa da incredulidade, nós ficamos com medo e ficamos paralisados. Deus revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. É isso que diz o Salmo 103, verso 7. O povo judeu foi informado daquilo que Deus desejava que fizessem, porém Moisés foi informado o porquê de Deus estar fazendo tais coisas. O Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina a sua aliança, diz o Salmo 25, verso 14. A liderança de Moisés foi fundamental, foi essencial para o sucesso de Israel. Êxodo 14, que nós acabamos de ler, narra o milagre da travessia do Mar Vermelho, onde Deus salva Israel da perseguição do exército egípcio, permitindo que o povo atravesse em terra seca, enquanto o mar se fechava sobre os seus inimigos. A passagem foca na intervenção divina para libertar seu povo da escravidão e para confirmar a soberania de Deus, terminando num cântico de louvor e na demonstração de fé daquele povo. Por isso, eu quero trazer a mensagem de hoje sobre o tema confiança em Deus diante do impossível. Confiança em Deus diante do impossível. E o primeiro que nós vamos ver está nos versos 1 até o verso 9, é a perseguição dos egípcios. E caiu a ficha. Caiu a ficha do faraó e dos seus oficiais, que ao deixarem os hebreus, que eram escravos, escaparem, haviam colocado em risco, ou até mesmo destruído, toda a economia do Egito. Por isso, o que era mais lógico era ir atrás deles
e levá-los de volta para o Egito. Nós encontramos aqui qual o motivo pelo qual Deus não conduziu pela estrada principal que cortava o território dos filisteus, ainda que fosse o caminho mais curto. Quando nós vamos lá no livro de Êxodo, capítulo 13, no verso 17, mostra isso. O livro fala isso, que tinha um caminho mais próximo, mais curto, que era por dentro do território dos filisteus, mas Deus não levou o seu povo por lá. A intenção de Deus era fazer o faraó crer que os hebreus estavam andando como ovelhas perdidas no deserto, e que, portanto, poderiam ser facilmente perseguidos e alcançados, capturados pelo exército do faraó e levados de volta para o Egito. Mas, na verdade, nós lemos no texto, era um plano de Deus. O Senhor estava atraindo os egípcios para a sua sentença, para o seu plano. Poderíamos dizer que Deus armou uma armadilha e estava levando os egípcios para lá. O que parecia ser uma vitória certa e fácil do Egito, acabaria se transformando numa derrota vergonhosa, e o Senhor receberia toda a glória. Mais uma vez, então, Deus seria vitorioso sobre o faraó, sobre os deuses e as deusas do Egito. O faraó ordenou então que fosse usado todos os seus carros. O texto inclusive diz que ele mesmo conduziu a sua própria carruagem. E então foram em perseguição ao povo de Israel. Êxodo 14, verso 1 a 9, narra o momento em que Deus instrui Moisés a mudar o curso do povo de Israel, acampando o povo perto do Mar Vermelho, o local que, em primeira vista, em primeira análise, parecia que era uma armadilha. O povo chega no local ali, diante dele o Mar Vermelho, um mar grande. Atrás, o exército dos egípcios chegando. E disse, eu vou morrer aqui, é uma armadilha. No entanto, ao fazer que o faraó pensasse que o povo hebreu estava perdido, o objetivo dessa estratégia divina foi endurecer o coração do faraó para que ele perseguisse Israel, com o objetivo de que Deus seja glorificado através do confronto e que o Egito reconheça que ele é o Senhor. É importante compreendermos que essa situação de cerco no Mar Vermelho, que parecia não haver saída para o povo hebreu, na verdade representa um desafio para a fé do povo. Deus, na verdade, estava agindo para que a fé fosse testada e para que a sua fidelidade e o seu poder fossem revelados. A Bíblia, ela frequentemente ensina que Deus luta e defende seu povo. E nós podemos ver essa verdade reforçada aqui em Êxodo 14. O povo de Israel, mesmo em meio ao medo e à incerteza, é chamado a confiar na promessa de que Deus lutará por eles e os defenderá. O plano de Deus envolve atrair o exército de Faraó para o Mar Vermelho, para que por ali ou ali ele seja glorificado, e para que os egípcios tenham a certeza e saibam que ele é o Senhor. Embora Êxodo 14, verso 1 a 9, apresente o plano de Deus, lá em Hebreus capítulo 3, verso 19, diz assim: Vede, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. E ainda que esse texto apresente o plano de Deus, é um alerta para a incredulidade que pode levar o povo à morte no deserto. É um alerta que destaca a importância da confiança e da obediência
as promessas divinas. Vede, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Segundo ponto da nossa mensagem, nós encontramos o verso 10 a 12, que é o pânico de Israel. O pânico de Israel. Enquanto os israelitas mantivessem seus olhos fixos na coluna de fogo e seguissem o Senhor, obedecessem o Senhor, estariam andando pela fé e nenhum inimigo poderia tocá-los. Contudo, quando tiraram os olhos do Senhor e eles olharam para trás, o que é que eles viram? Os egípcios se aproximando. E o que aconteceu? Se apavoraram. Foram tomados pelo medo e começaram então a reclamar. E, irmãos, este é um comportamento decepcionante. O próprio Deus estava guiando, mas quando eles viram o problema, eles se apavoraram e começaram a reclamar. E por que é decepcionante? Porque enquanto tudo estava indo bem, enquanto estava tudo caminhando normalmente, o povo obedecia ao Senhor, obedecia a Moisés e caminhava, avançava na sua jornada. Porém, quando se deparavam com qualquer provação ou um desconforto, começavam a reclamar para Moisés, reclamavam do Senhor e pediam para voltar para o Egito. Pediam para voltar para a escravidão. Mas antes de qualquer um de nós aqui criticar, e poderíamos até de repente talvez dizer, como foram fracos esses hebreus em não confiar em Deus. Deus estava ali presente. Como eles foram fracos? Por que temeram? Antes de nós falarmos isso, talvez nós devamos examinar o nosso próprio coração. Porque quantas vezes, ou quanta decepção, ou desconforto, é necessário para que fiquemos infelizes com a vontade de Deus, deixamos de crer e começamos a reclamar. Quando é que você esquece das promessas de Deus e começa a imaginar as mais terríveis possibilidades? Os judeus estavam certos que eles e seus filhos morreriam no deserto quando o exército inimigo os alcançasse. O pânico tomou conta do povo. E o povo então lembrou Moisés de que eles haviam dito que ele poderia partir sozinho, que eles não iriam com eles, mas ele insistia em desafiar o faraó. Israel encontrava-se numa situação difícil, terrível, e a culpa era de quem? Era de Moisés. Moisés, você é culpado, nós vamos morrer aqui no deserto, todos nós, e você é culpado. Nós não queríamos vir, você teimou. Irmãos, a incredulidade consegue apagar de nossa memória todas as demonstrações poderosas do poder de Deus e todos os exemplos da fidelidade de Deus com a sua palavra. A incredulidade consegue apagar de nossa memória todas as demonstrações poderosas do poder de Deus e todos os exemplos da fidelidade de Deus com a sua palavra. E qual o resumo até aqui? O povo hebreu, após sair do Egito, encontra-se encurralado, na frente o Mar Vermelho, atrás o exército inimigo que o perseguia, causando um grande desespero. Onde os israelitas questionam se não seria melhor ter permanecido como escravos lá no Egito do que morrer no deserto. Nessa situação de desespero, o povo clama a Deus, manifestando a sua desconfiança, a sua frustração por ter sido colocado à morte.
E esse sentimento fica pior ainda, porque há um exército inimigo chegando para capturá-los, para fazê-los de novo escravos, ou quiçá matar seus filhos, suas mulheres. Isso deixou eles mais ainda frustrados, mais medrosos. Este é o contexto do desespero. Perseguição e oposição, encurralados pelo Mar Vermelho, dúvida e desespero. Mas como o texto fala, foi um plano de Deus. Era um plano de Deus. Esse contexto do desespero é um contexto planejado pelo próprio Deus, para que Ele pudesse demonstrar todo o seu poder, toda a sua glória. E então, isso nos leva ao terceiro ponto da mensagem, que dos versos 13 até o verso 31, o texto então mostra o poder de Deus, que é o terceiro ponto da mensagem, o poder de Deus. Moisés, irmãos, ele era um homem de fé, que sabia que o exército do faraó não era, de modo algum, páreo, não era uma ameaça para Yahvé, não era uma ameaça para o Senhor Deus. Moisés deu várias ordens ao povo, e a primeira delas está no verso 13, diz assim: não tenham medo. Por que Moisés disse não tenham medo? Porque muitas vezes, irmãos, o medo nos enche de energia, de disposição, para que nós possamos procurar evitar o perigo. Mas o medo também, ele produz em nós, em certas ocasiões, paralisia. E nós não sabemos o que fazer, porque ficamos sem reação diante do medo. Israel foi tentado a fugir, mas Moisés deu-lhe uma ordem, verso 13: apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Pela fé, os israelitas marcharam para fora do Egito e deveriam, pela fé, permanecer firmes em Deus e ver Deus destruir o soldado do exército egípcio. A conclamação é que, pela mesma fé que eles tiveram coragem de sair do Egito, eles deviam permanecer confiando que Deus iria livrá-los. Era a mesma fé. E Moisés não disse apenas permaneçam firmes, mas também lhe diz: fiquem calmos, no verso 14. Não apenas fiquem firmes, mas fiquem calmos. Como teria sido fácil chorar, reclamar, criticar Moisés, mas nada disso iria adiantar. Isso não ajudaria o povo a sair daquela situação. A incredulidade gera reclamação, gera murmuração, mas a obediência, ela leva a fé, leva à obediência e traz glória para o Senhor. A incredulidade gera reclamação e murmuração, mas a fé leva à obediência e traz glória para o Senhor. O Salmo 46, verso 10 diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Que motivos podem haver quando nós temos a maravilhosa promessa de que o próprio Senhor lutará por vocês? É o que o verso 14 diz. O próprio Senhor lutará por vocês. Por que reclamar? Por que murmurar? E aí então Moisés dá uma nova ordem, dá uma outra ordem no verso 15. Diga ao povo que marche. Na verdade, Deus deu essa ordem a Moisés: diga ao povo que marche. O fato de Israel estar diante do mar não era problema para Deus. Ainda que o mar vermelho seja gigante, mas foi o Deus que criou o mar vermelho. Então não era problema para o mar.
E ele disse exatamente o que Moisés devia fazer. Quando Moisés erguesse a vara, as águas iriam se separar e o povo de Israel poderia passar em terra seca e escapar do exército inimigo. Ao outro sinal de Moisés, as águas voltariam ao seu lugar, afogariam todos os egípcios e evitariam que Israel voltasse para o Egito. E aí nós podemos pensar numa pergunta e fazer essa pergunta: por que Deus realizou essa série de milagres ali para o povo hebreu? Vocês acham que eles mereceriam? Eles mereciam todos aqueles milagres? Não, irmã Raquel. Certamente não. Certamente não. Porque além de eles estarem em pânico, encolhidos de medo, eles também reclamavam e diziam que Deus não sabia o que estava fazendo, e aí isto se chama incredulidade. Eles não mereciam os milagres de Deus, porque eles não estavam crendo no poder e na glória de Deus. Mas em primeiro lugar, o que Deus estava cumprindo era a sua promessa de que Ele livraria Israel, e que os faria seu povo, porque essa é a promessa lá em Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8. E por que Ele faria isso? Porque em tempos futuros, os judeus veriam todas as coisas e tomariam como referência a demonstração do grande poder de Deus quando retirou o seu povo do Egito. Além disso, Deus tinha mais um propósito em mente: revelar outra vez seu poder e glória, derrotando o exército egípcio. O verso 18 diz: todo o Egito verá o quê? A sua glória, e saberá que eu sou o Senhor. E como é que o Senhor fez isso? Como é que Deus fez isso? Os versos 19 a 29 então relatam o grande poder de Deus. O anjo de Deus que ia à frente foi para trás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar e se colocou entre Israel e os egípcios, mostrando que Deus havia se tornado uma grande muralha de proteção para o seu povo contra o inimigo. A coluna servia de luz para os israelitas, mas era escuridão para os inimigos, para o povo incrédulo do Egito, que não era capaz de compreender os caminhos do Senhor. E quando Moisés então estendeu a mão, o Senhor, o texto diz que enviou um forte vento, e esse vento separou as águas do Mar Vermelho e abriu um caminho para o povo atravessar enxuto, a pés enxutos, a terra seca. Quanto poder! Milhões e milhões de litros d'água Deus separou e o seu povo atravessou em terra seca. Lá no Salmo 77, verso 16 a 20, quando nós vamos ler e vamos refletir e estudar mais profundamente, indica que houve um vendaval, acompanhado de uma grande tempestade, e que depois que o povo de Israel atravessou, a tempestade transformou aquele caminho seco que foi percorrido pelo povo de Israel, transformou em lama. E os carros então foram atolando, foram quebrando, e houve toda a dificuldade, não conseguiram mais continuar. Daí então, quando as águas voltaram ao seu lugar, todo o exército egípcio se afogou, foi destruído. E nós podemos até dizer que foi uma noite inesquecível, foi uma noite incrível, porque naquela noite o Senhor libertou o seu povo da escravidão. Sabendo que estavam sendo perseguidos pelo inimigo e ouvindo o som dos ventos a noite toda, os israelitas devem ter perguntado o que iria acontecer e por que Deus estava demorando tanto a tomar uma atitude, uma posição para livrá-los.
Porém, queridos, quando temos fé nas promessas de Deus, nós temos paz em nossos corações. Jesus perguntou aos seus discípulos, lá em Marcos 4,40, depois que ele acalmou uma tempestade: por que estão com medo? Ainda não têm fé? E por que isso? Porque a fé e o medo não podem viver juntas no mesmo coração, porque uma destrói a outra. A verdadeira fé depende daquilo que Deus diz, e não daquilo que nós vemos, ou da maneira como sentimos. Alguém disse de forma muito correta, abre aspas, a fé verdadeira não consiste em acreditar no que se pode ver ou comprovar, mas sim em agir e obedecer com base nessa confiança, mesmo que existam desafios ou consequências. A fé verdadeira não consiste em acreditar no que se pode ver ou comprovar, mas sim em agir e obedecer com base nessa confiança, mesmo que existam desafios ou consequências. Fecha aspas. Os milagres de Deus aqui, certamente foram revelações da grandeza e do poder de Deus. Prova da sua fidelidade às suas promessas e do seu cuidado com seu povo. E uma vez que os inimigos haviam se afogado, que a liberdade era algo certo, como diz no capítulo 15, do verso 1 a 21, vemos que o povo de Israel explodia em cânticos e adoração no Senhor. Quando eles viram a vitória, a liberdade, quando você lê o capítulo 15, logo após, os primeiros 21 versículos, é cântico, explodiram de alegria e cantaram e adoraram ao Senhor. Na batalha entre os deuses do Egito e o Senhor Yahvé, o grande eu sou, o momento em que o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, marcou a vitória definitiva do Senhor. Foi mais um sinal de que o povo escolhido de Deus pode confiar no Senhor, mesmo que as circunstâncias diante de nós pareçam impossíveis. O povo escolhido de Deus pode confiar no Senhor, mesmo que as circunstâncias diante de nós pareçam impossíveis. E o que é que então Êxodo 14 nos ensina nessa noite? Que nós devemos confiar na proteção e na ação de Deus em momentos de crise. E isso envolve buscar calma diante dos desafios, estudar as Escrituras para assim fortalecer a nossa fé, orar por orientação e proteção divina e praticar a paciência e a esperança de que Deus vai agir. Ao reconhecermos a mão do Senhor em nossas vidas, nós assim cultivamos uma confiança que nos leva a viver em obediência e nos tornamos um testemunho do poder de Deus para os outros. Quando nós confiamos no Senhor, nós nos tornamos testemunhos de Deus para os outros. Mas, pastor, depois que você falou tudo isso, como é que eu vivo isso no meu dia a dia? Como é que eu pratico isso no meu dia a dia? Primeiro, confiando em meio às crises. Buscar a calma diante das situações difíceis, onde o desespero e o medo nos levam a recuar. A mensagem de Êxodo 14 é para ficar calmos. Fiquem calmos. Eu sou o seu Deus. Fique calmo e deixe que Deus lute o impossível por nós. A nós não pertence o impossível. O impossível pertence a Deus. Devemos reconhecer que nós não podemos fazer tudo sozinhos.
E que há momentos que a única ajuda é a de Deus. Há momentos que ninguém pode nos ajudar, a não ser o próprio Deus. Fiquem calmos. Confiem em meio às crises. Segundo, que forma que eu pratico isso? Esse ensino de Êxodo 14. Fortalecendo a fé. Conhecer a Bíblia e passagens como essa de Êxodo 14 nos ajuda a entender as promessas de Deus. Nos ajuda a entender a fidelidade ao longo da história, fortalecendo a fé. Isso nos faz fortalecer a nossa fé, porque nós conhecemos, vemos o agir de Deus, e então nós confiamos, e isso nos faz fortes. Isso fortalece a nossa fé. Orar é um meio de comunicar nossas preocupações a Deus, buscando orientação e proteção para os problemas que enfrentamos. Irmãos, nós cristãos, nós enfrentamos problemas com oração. Não é arregaçando mangas, não. Nós arregaçamos as mangas quando Deus manda. Agora arregaça as mangas e vai e faz. É orando ao Senhor, é nos comunicando com Deus, colocando as nossas preocupações diante de Deus. Não é querendo tomar o lugar de Deus. Meditar nas vezes em que Deus intervém em nossas vidas. É trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Pare para pensar quantas vezes Deus interveio na sua vida e lhe concedeu vitória. Porque quando nós pensamos nisso, quando nós paramos para meditar isso, aumenta a nossa confiança na defesa, que Deus, Ele vai entrar com defesa em qualquer situação e nas situações futuras. Outro meio de nós praticarmos isso diariamente, agir com fé e propósito. Agir com fé e propósito é agir com coragem, mesmo diante dos obstáculos. E ver os desafios como oportunidade de crescimento. Porque é quando nós somos desafiados que nós crescemos. Alguém cresce aqui na zona de conforto? Ninguém. Zona de conforto é para relaxar. Os desafios nos fazem crescer. Porque nós vamos ter que aprender, mais uma vez, como enfrentar um desafio. Ao reconhecer a mão do Senhor em nossas vidas, nós confiamos mais nele, na sua força, para nos guiar nas nossas dificuldades. Mas nós precisamos reconhecer que Deus controla as nossas vidas e confiar nele. E aí, então nós vamos ser guiados diante das dificuldades. Manter uma atitude de esperança é necessária. E não apenas manter uma atitude de esperança, mas expressar gratidão e louvor a Deus, são formas de demonstrar essa confiança. Gratidão, mesmo diante dos desafios. Não murmuração. O povo estava sendo retirado do cativeiro pelo próprio Deus, mas estavam murmurando, estavam reclamando e dizendo: não, deixa eu voltar para o Egito, que é mais fácil. Uma outra forma de nós praticarmos o ensino de Êxodo 14 em nossa vida no dia a dia é viver em comunidade e testemunho, estar com outros crentes, compartilhar experiências, orar junto. Isso nos fortalece e nos lembra da ação de Deus em nossas vidas e na comunidade, na igreja, no corpo. Permitir que Deus realize coisas através de nós, para que isso sirva de testemunho para os outros, para que outros possam ver a glória de Deus, o poder de Deus. E Deus vai nos usar para isso. Nós somos os instrumentos que Deus usa. Pois então permitamos que Deus
realize coisas através de nós. Algumas perguntas para nossa reflexão. O que tem sido o teu impossível? Quais são os seus medos, suas reclamações, suas dúvidas? O que tem te feito entrar em pânico? E você tem muitas vezes paralisado, regredido ou desistido? O que tem te levado a desistir? O que tem te levado a retroceder? Irmãos, diante de um grande problema, de um grande desafio, o texto nos ensina que nós devemos confiar e ficar calmos. Confiem e fiquem calmos. O nosso Deus, o Deus que nos tirou do Egito, Ele é infinitamente maior, mais poderoso e é presente em nossas vidas. E Jesus, Ele é a grande muralha de proteção entre nós e os nossos inimigos. E que o Senhor nos abençoe. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor, curvar nossas cabeças. Eu quero